Vamos lá. Quando a gente está estudando teoria de conjuntos, por exemplo, a gente estuda conjunto, estuda um monte de adjetivos conjunto, conjunto unitário, conjunto vazio, conjunto não sei o quê. Depois a gente começa a estudar subconjuntos. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Nós estudamos um pouquinho de grupo e a gente vai começar a estudar subgrupos. O que é um subconjunto? É um conjuntinho dentro de um conjuntão. Certo? O que vai ser um subgrupo? Um subgrupo vai ser um grupinho dentro de um grupão. Então, você pega, dado um conjunto, você pode escolher um subconjunto. Esse subconjunto continua tendo a mesma operação que tinha no grupo. Aí a pergunta que eu faço é, esse subconjunto continua sendo um grupo? Se sim, ele é um subgrupo. E aí, deixa eu dar um exemplo bem bobinho. A gente está aqui falando dos racionais, dos inteiros. Então, pensa que o meu grupo grandão é o conjunto dos racionais com a soma. Dentro desse conjunto, você pode pensar no subconjunto dos inteiros, com a mesma operação, com a soma. A pergunta é, esse subconjunto é um grupo? A resposta é sim. Em geral, o grande problema é a gente saber se é fechado, né? Se a soma de dois inteiros vai dar um inteiro. Porque como ele estava num conjunto maior, podia acontecer, né, da operação entre os dois inteiros cair fora do inteiro, mas isso não acontece. Então a gente pode olhar para o conjunto dos inteiros com a soma como um subgrupo do conjunto dos racionais com a soma. E aí a gente vai usar essa notação aqui, ó, de menor que, para diferenciar da notação de subconjunto, né? Que é do mesmo jeito, mas usando isso aqui redondinho, né? Então, a gente vai olhar para os grupos e para os possíveis subgrupos desse grupo, ok? E aí tem dois grupos que tem dois subgrupos que qualquer grupo tem. O subconjunto formado apenas pelo elemento neutro é um grupo, é um subgrupo. Um subconjunto unitário formado apenas pelo elemento neutro é um grupo. É um subgrupo dentro do grupo. E o conjunto todo, olhado como subconjunto, também é um subgrupo. Então, esses subgrupos a gente chama de subgrupos triviais, porque todo grupo tem esses dois caras como subgrupos. O conjunto unitário formado apenas pelo elemento neutro. O que tem que ser para ser um grupo mesmo? Tem que ser associativo, tem que ter o elemento neutro, e tem. E todo mundo que está ali dentro tem que ter inverso. Tem. O inverso do neutro é o próprio neutro. O neutro operado com o neutro dá o neutro. Então, o inverso dele é ele mesmo. Então, esse é o menor subgrupo que pode existir. E se você olhar o conjunto todo como um subconjunto, ele é um grupo. Então, esses dois subgrupos, você me dá um grupo qualquer e fala, lista para mim os subgrupos desse grupo. Esses dois é certeza que são subgrupos. E aí a gente usa uma notação, um nome, que eu nem sei se a gente vai usar muito aqui, mas que a gente rouba da teoria de conjuntos. Quando você tem um subconjunto que não é o todo, a gente diz que ele é um subconjunto próprio. E aqui a gente vai usar a mesma coisa. Se você tiver um subgrupo que não é o todo e nem esse subgrupo michuruca, você vai dizer que H é um subgrupo próprio. E aí você pode usar essa notação aqui, meio que tirando aquela possibilidade de ser igual. E aí, teoricamente, para um negócio ser grupo, tem que ser associativo, ter elemento neutro e ter inverso para todo mundo. Só que, no lugar de ficar olhando essas três coisas, você precisa olhar uma coisa só. Você precisa olhar se você pegar um elemento do subconjunto, outro elemento do subconjunto, operar isso e olhar para o inverso, se isso cai no conjunto que você quer. Então, ao invés de você fazer 3 testes, você faz só um.
Aqui tem um parênteses. Esse parêntese aqui tá fora do lugar, né? Esse parêntese aqui é pro B. Olhem aí no texto de vocês, na página 26. E aí vocês vão ver que ou eu tiro esse parêntese aqui, ou eu coloco ele para cá, né? Eu arrasto ele aqui pro B. Porque o que eu tenho que olhar é o A operado com o inverso de B, se isso cai dentro do subconjunto. Esse é o teste para saber se um subconjunto é subgrupo. No fundo, eu quero saber se ele é fechado para inverso. Se quando eu pegar os inversos e operar, continua dentro do subconjunto. Se continuar, esse subconjunto é um subgrupo. Uma outra pergunta também muito tranquila de se fazer quando eu estou pensando em testes em conjunto é o seguinte: se o subgrupo é um subconjunto do grupo, entre subconjuntos eu posso fazer interseção. E aí a minha pergunta é: você me dá 2 subgrupos, enquanto subconjuntos eu posso fazer a interseção disso. Esse conjunto interseção também é um subconjunto do grupo. Ele é subgrupo? E a resposta vai ser sim. Toda vez que você tiver 2 subgrupos e pensar na interseção desses 2 subgrupos, essa interseção também é um subgrupo. Uma pergunta boa é: o mesmo vale para a união? Dados 2 subgrupos, se eu fizer a união desses subgrupos, vai ser subgrupo? A resposta é não. Então isso não é fechado para a união, mas é fechado para a interseção. Aqui tem 2 conceitos que nós não vamos explorar muito, mas eu vou passar rapidinho por eles para a gente poder depois poder ver se tem alguma dúvida, alguma coisa. É o seguinte: um grupo pode não ser comutativo. Eu não estou pedindo que quaisquer 2 elementos possam trocar de lugar. Mas pode ter um conjunto, um subconjunto dentro do grupo que comuta com todo mundo. Isso é o que eu vou chamar de centro. Então, centro de um grupo é o conjunto de todos os elementos que comutam com todo mundo. Se o grupo for comutativo, o centro do grupo é igual ao grupo. O conjunto dos elementos que comuta é o grupo inteiro. Então, o centro do grupo é o conjunto dos elementos que comutam. E eu tenho também o centro de um elemento, que é o conjunto dos elementos que comutam com aquele cara. Dado A, eu tenho um conjunto de elementos que comutam com A. O legal é que esses 2 caras são subconjuntos do grupo. Só que se eles são subconjuntos, a primeira pergunta que eu faço é: eles são subgrupos? E a resposta é sim. Se você me der um grupo e me der um elemento, mesmo que o grupo não seja comutativo, o subconjunto dos caras que comutam é um subgrupo. E se você fixar um elemento, o subconjunto dos caras que comutam com aquele elemento também é um subgrupo. Ok? Então, à medida que vocês forem lendo, vejam os exemplos de subgrupos. Então, você pega um grupo e pensa num subconjunto dele que passa no critério de continuar sendo um grupo. Lembra que eu falei que a gente tinha a ordem do grupo? A ordem do grupo é o número de elementos do conjunto. Mas, dado um elemento, eu posso operar esse elemento com ele mesmo até que acontece 2 coisas. Ou esse negócio vai dar sempre um elemento diferente, eu faço A ao quadrado, A ao cubo, ou esse negócio dá sempre um elemento diferente, ou chega uma hora que essa potência dá o elemento neutro. O menor número para o qual isso acontecer, para o qual A elevado a n for o elemento neutro, vai ser chamado de ordem do elemento. Cuidado com as palavras. Eu tenho ordem do grupo e tenho ordem de um elemento. Caso isso nunca aconteça, né, A tem ordem infinita quando não existe um n tal que isso acontece. Então, sei lá, se você pensar nos inteiros com a operação de soma, isso aqui nunca acontece. Então, todos os elementos lá têm ordem infinita.
Não vai existir um n tal que n vezes 3 dá o zero. Todos os elementos têm ordem infinita. Você vai somando 3 com 3 com 3 com 3 com 3, vai dando um número cada vez diferente. Mas tem alguns conjuntos, e depois a gente vai explorar um pouco mais, que é o conjunto de restos. Na página 12 de vocês, aparece como exemplo as classes residuais módulo n, o que a gente chama de Zn. Como é que esse conjunto é bem legalzinho e a gente vai explorar ele um pouquinho para frente, porque ele é um conjunto, ele é um exemplo de grupo que tem ordem finita. Por exemplo, vamos pensar no Z5. O que seria o Z5? Seria a classe de todos os restos módulo 5. Quais são, quando você pega um número e divide por 5, quais são os restos possíveis? 0, 1, 2, 3 e 4. Você tem 5 restos possíveis. O que você pode fazer é, você pode pegar dois números, somar. Como é que você somaria? Pensa que o seu conjunto só tem 5 elementos. O 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Você quer somar esses elementos. Então, o que vai acontecer quando você somar o 2 com o 3? O 2 com o 3, bom, se você for somar sem pensar nas classes de resto, vai dar 5, né? Só que você não tem 5. 0, 1, 2, 3 e 4. Você tem que pegar o resto desse número da divisão por 5. Então, se você soma o 2 com o 3, vai dar quanto? Vai dar 5. Só que 5 não tem. Qual é a divisão? Qual é o resto da divisão de 5 por 5? 0. Então, 2 mais 3 dá 0. É assim que você faz a soma na classe de restos. E aí, acontece de que se você começar a somar um número várias vezes, ele pode dar ele mesmo, ele pode dar o 0. Que na verdade qualquer um desses aqui vai dar, né? Se você somar um número apropriado de vezes, né? Então é assim que você está somando. Então você vai ter elementos que têm ordem finita. Ah, se você somar ele 2 vezes ou 3 vezes ele com ele mesmo, vai dar o 0. O neutro daquele conjunto. Ok? Quando o grupo é finito, todo elemento tem ordem finita. Aqui está faltando um R. Quando um grupo é finito, todo elemento tem ordem finita. E num grupo infinito, alguns elementos podem ter ordem finita e outros podem ter ordem infinita. A outra pergunta boa é assim. Qual é a ordem do... Se eu sei que a ordem de A é, sei lá, 5, qual é a ordem do inverso de A? A resposta é, a ordem do inverso é a mesma ordem do A. Então, essa proposição já ajuda a gente a não precisar ficar calculando muita coisa. Ok? Aqui tem umas continhas que eu acho que eu vou deixar vocês fazerem essas continhas ao invés de mostrar a proposição. Que quando a gente está falando de elementos de ordem finita, se você pensar que A elevado a 3 dá o elemento neutro, não adianta você aumentar muito esse número. Por exemplo, quanto vai ser A elevado a 9? Bom, A elevado a 9 é A elevado a 3 elevado a 3 de novo. Só que A elevado a 3 já dá o elemento neutro. Então, ó, A elevado a M é o elemento neutro se o M for um múltiplo do N. Então, se A elevado a 3 já dá o elemento neutro, A elevado a 9, A elevado a 12, A elevado a 15 também vai dar o elemento neutro. Qualquer múltiplo do N, da ordem. Lembra que a ordem é o menor número? Então, a ordem desse elemento não é... Ó, A elevado a 15 dá o neutro. Mas, então a ordem é 15? Não, tem que procurar o menor número. Talvez A elevado a 3 já dá o elemento neutro. E aqui está dizendo exatamente isso. Quem deixar o mesmo resto na divisão por N vai ter a mesma cara. Então, assim como A elevado a 15 é o elemento neutro, é igual a A elevado a 3, se você pegar A elevado a 17, ele é igual a A elevado ao quadrado. É isso que está escrito nessa proposição aqui. Mas na hora que vocês estiverem fazendo conta, isso vai ficar mais claro.